meu Deus. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Somos servos daquele que vive e reina para sempre. Servimos a Deus com amor, prazer, com alegria. Como diz o Salmo 100, que nos exorta: serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui numa live que nós fazemos sempre às terças-feiras, mas por motivo de força maior não podemos estar na terça-feira aqui online. Mas hoje nós estamos para falarmos dos segredos das Escrituras. Eu, ouvindo a palavra do Mestre, pastor Roberto Oliveira, que vai estar conosco já já, vamos estar conversando nessa live do segredo das Escrituras. Estou na varanda e por isso vai ter alguns barulhinhos, mas tudo normal, glória a Deus. Graça e paz, pastor Roberto Oliveira. Graça e paz, apóstolo Edmilson. Graça e paz a todos os queridos amados irmãos que estão conosco, vão estar conosco. Que o Eterno de Israel abençoe a todos abundantemente. Glória a Deus. Já falei aqui, já dei uma introdução, uma pequena introdução, deu um negocinho aqui na garganta. Já dei uma pequena introdução sobre o segredo das Escrituras. Já falei terça-feira, nós estivemos ausentes, mas hoje estamos aqui. E vamos falando de que hoje, pastor Roberto? Olha, hoje eu queria conversar um pouco com você sobre o dever de orar pelos governantes. Nós estamos vivendo aí um tempo difícil aí para a nossa nação, para o nosso presidente. E eu gostaria de falar sobre esse tema baseado nas Escrituras. Certo, muito bom. Você vai fazer oração? Vou orar sim. Pai querido, diante desse céu aberto que estamos, pedimos ao Senhor a sua paz, a sua alegria, a sua inspiração, para que possamos transmitir aquilo que o Senhor deseja à nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pastor Roberto. Então, apóstolo Edmilson, a gente está vivendo um tempo bem difícil, né? Em que a nossa nação ela está passando momentos de muita dificuldade, uma agitação política muito grande, e eu fico às vezes vendo os títulos evangélicos que eles não sabem o que está acontecendo. Eles estão vendo as coisas acontecendo, mas eles não sabem o que está acontecendo. Quando as Escrituras, elas nos direcionam de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão clara, para tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. Você veja, apóstolo Edmilson, que há uma divisão no meio do povo do Senhor sobre orar ou não orar pelo governante. Uma coisa absurda. Uma coisa que não deveria nem passar na mente de uma pessoa que diz que segue o Evangelho de Yeshua. Então, em primeiro lugar, eu quero começar a me basear esse meu pensamento, essa minha linha de pensamento, lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta, 1 Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler versículo 1, versículo 2 e versículo 3. 1 Timóteo 2, né?
Isso. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Certo, vamos lá. Diz assim, exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, veja bem, exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Certo. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de quem? Aos olhos do Eterno. E também aos olhos do nosso Salvador, Yeshua. Ora, quando eu me deparo com um texto desse, não é para ter nenhuma dúvida quanto orar ou não orar pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos deputados, pelos senadores. Nós temos essa obrigação, porque a palavra, ela está dizendo que antes de tudo nós temos que suplicar, nós temos que orar, nós temos que interceder por essas pessoas que estão em eminência. Você goste ou não da pessoa que está à frente, ou da presidência da República, ou do seu governo de estado, ou da sua prefeitura, a sua obrigação como talmidim, como discípulo de Yeshua, é orar, suplicar, interceder. É até vergonhoso. É até vergonhoso nós falarmos sobre isso, mas é aquilo que muitas das vezes nós falamos em nossas lives. A falta de informação da Bíblia, ela tem sido muito forte. A falta de meditação, a falta de ler as Escrituras. A palavra está clara. Antes de tudo, pois exorto. Poxa, mas eu digo, pastor Roberto, que é vergonhoso, porque infelizmente a gente vê com os nossos olhos, nas redes sociais, até pessoas que dizem cristãs, desejando até a morte da autoridade maior do país. O que é isso? O que é isso? São coisas terríveis que a gente vê, que eu fico horrorizado. Meu Deus, como é que pode, né? Então eu vejo que é uma falta de informação da Bíblia, uma falta de busca nas Escrituras, ou principalmente nas orações. São coisas que não precisava nem de ser exortado. Um cristão não precisava nem ser exortado para essas coisas. A Bíblia já nos orienta que é para orar por todos, e principalmente por essas pessoas. Agora vamos lá, prossiga aí com as suas escrituras. Agora veja bem, isso aí, em primeiro lugar, como você falou, de uma maneira muito clara e uma maneira muito, muito maravilhosa. Isso aí é falta de estudar as escrituras. Em primeiro lugar. Agora, segundo lugar, é a pessoa não entender que existe uma batalha no campo espiritual. Verdade. Porque Paulo não dá essa instrução à toa. Paulo dá essa instrução porque Paulo conhecia o mundo espiritual. Uhum. Ele conhecia as ardilosas, né? as armadilhas ardilosas do adversário concernente ao mundo espiritual. E ele, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele explica isso muito claramente. Então, se
Eu fico assim muitas vezes pasmado, porque as pessoas elas vivem aqui, pensam que esse mundo natural, isso só existe ele. Mas isso não era para um seguidor do Evangelho pensar dessa maneira. Isso é a coisa mais absurda. Porque lá em Efésios 6, no capítulo 6, versículo 12, Paulo diz assim, porque não lutamos contra a carne e contra a sangue, mas contra os principados, potestades, contra os governantes das trevas deste mundo e contra as maldades espirituais em regiões celestes. Governantes das trevas deste mundo, que são orientados, que são conduzidos pelas hostes da maldade, que estão nas regiões celestiais, nas outras camadas. Então tem pessoas que são governadas nesse mundo, são governantes que governam e são governados por um demônio. Paulo ele é muito claro aqui. Então quando Paulo lá, ele pede para você orar pelas autoridades, é justamente para que essa ação dos demônios ela venha a ser totalmente destruída. Perfeito. Aí que eu digo para você, como é que pode uma pessoa que diz que conhece o Evangelho ela orar contra aquilo que o Evangelho diz que é para orar a favor? É uma oração que não chega, né? Não, aí é que está o perigo, apóstolo. Aí é que está o perigo. Aí é a chamada oração contrária. Certo. Oração de feiticeiro, que alimenta os espíritos malignos. Esse é o perigo. Quando esse crente desavisado, quando esse crente que não conhece as escrituras, ele ora contra o que as escrituras estão mandando orar a favor, ele está alimentando os demônios. Esse é o problema. Aí você depois vai ver essa mesma pessoa, como é que está a vida dessa pessoa. Depois você vai cavucar para ver como é que está a vida dessa pessoa. Perfeito. Porque a palavra, ela diz, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, dura coisa é você estar querendo fazer a vontade errada, a vontade contrária àquilo que o Senhor determina. O reflexo vai vir na vida dessa pessoa. E a pessoa não está nem aí. Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Porque fulano está falando, não interessa o que fulano está falando, nós somos diferenciados. Nós não somos iguais, nós somos diferenciados. A nossa regra de fé é as escrituras sagradas. Ou então, meu amigo, abandona o Evangelho. Vai seguir então os teus conceitos. É ou não é, né? Ou você está junto ou você está fora. Ou você quer fazer a vontade do Senhor, ou você quer fazer a sua própria vontade. Um soldado lutando contra o seu próprio exército. Não pode uma coisa dessa, dando tiro no pé do amigo. É verdade. E está cheio aí. Você vê que Paulo aqui, meu pai, está claro aqui, está cristalino. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo e contra as maldades espiritual em regiões celestiais. Você veja como a Bíblia se encaixa. Por isso que ele vai aqui em Timóteo, no capítulo 2, ele diz, agora, antes de tudo, por causa desses demônios, por causa desses governantes que são guiados por demônios, antes de tudo, vocês têm que fazer súplicas, orações, intercessões, ações de graça pelas autoridades para que vocês tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque senão vocês não vão ter. Os demônios vão perturbar.
Os demônios vão querer escravizar vocês, colocar vocês escravos. Isso é muito perigoso, apóstolo. Muito perigoso. E é bom, Fala aí, é bom informar as pessoas que nos assistem que essas palavras, esses pensamentos, são pensamentos nossos que, para que a pessoa entenda, né? Porque também, pastor Roberto, existem muitas pessoas cristãs, que elas não foram bem instruídas. E às vezes os instrutores também instruíram de uma outra forma, de uma forma errada, né? Vamos dizer assim, o governo dessa cidade, ele é ímpio, então a gente tem que orar contra ele para que Deus arranque ele e coloque um cristão. Não é assim. A Bíblia não está dizendo assim. Ele é uma autoridade. Se ele é uma autoridade, nós devemos orar por ele, né? Porque afinal de contas, na hora de escolher, quem escolheu foi o povo, né? Então as pessoas, eu estou falando assim para que as pessoas saibam, para que as pessoas tenham a mente aberta sobre isso, né? Isso é perigoso demais, porque atrai para a pessoa coisas malignas, porque ela está indo contra a palavra do Senhor. Você está indo, quando você faz aquilo que é contrário à palavra do Senhor, você está indo contra ele. Isso é perigoso demais. Há famílias aí que estão sendo destruídas por causa disso. Verdade. Porque isso é uma legalidade que você abre, apóstolo de mim. Verdade. É uma legalidade que você dá para os demônios. O demônio, olha, você está fazendo aquilo que é contra a vontade, você está dando legalidade para o demônio entrar na sua casa, na sua família, destruir a sua família. Existem situações que as pessoas estão confundindo até com graça. Nós estamos no tempo da graça, é só benção, é só benção. Não, a Bíblia está dizendo que tem uns dominadores tenebrosos. Mas veja bem, nós estamos lendo o Novo Testamento. Sim, né? Então, mas aí eles dizem que não existe demônio. É tempo da graça. Aqui é tempo da graça. Então, aí eles dizem muitas das vezes, não, nós estamos no Novo Testamento, como você já falou. Mas como não existe, esse próprio Paulo está falando aqui, e Paulo foi um dos que tiveram as maiores revelações de Yeshua. Certo. Se fosse Pedro, alguém podia dizer assim, não, mas pô, Pedro, entendeu? Não tem. Mas não foi Pedro, não. Certo. Foi Paulo. Um camarada instruído, já tem uma live aí, quem quiser entrar nos canais aí para ver. Ele era peruchim dos peruchim. Certo. Camarada instruído, camarada que tinha pleno conhecimento de toda a Torá. Peruchim dos peruchim. Toda a história dos hebreus. Fariseu dos fariseus, né? Exatamente, peruchim dos peruchim. Ele tinha pleno conhecimento de toda a história dos hebreus desde a época da criação. E ele fala que existe demônios, como é que não existe demônios? Uhum. Então, é uma coisa muito séria. E ele, olha só, Paulo ele se preocupava tanto com essa parte, apóstolo de lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, ele volta a falar. Você vê que nas cartas dele ele está sempre instruindo as igrejas, né, as congregações sobre isso. Isso é um assunto muito sério. Isso é um assunto que devia ser tratado dentro das congregações, pelas lideranças, de uma maneira muito séria. Ele volta a falar lá, admoestos que sejam submissos. Certo. Submissos aos principados e posteridade, que obedeçam os magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Certo. Então, as autoridades, nós temos que ser submissos a elas. Somos submissos. Temos que ser submissos a elas. Ah, mas ela está fazendo algo contra mim. Nós não estamos orando ao Senhor por aquela autoridade? O Senhor há de fazer justiça. Não deve falar mal,
né? O que deve fazer mesmo é orar, né? É orar e deixar o Senhor justo, o justo juiz, fazer justiça. Certo. É ele que vai fazer justiça, é ele que pode fazer justiça, mas ninguém pode fazer justiça. Verdade. Eu acho E volto a repetir, só para. Aí vou te passar, irmão, só para deixar bem claro. Se você é um cristão que diz que obedece à palavra e você está orando contra a palavra, você está trazendo maldição e coisas ruins para a sua vida. Você mesmo. Não é de Satanás, não é demônio, não. É você. Então, trate de estudar mais a palavra, saber o que é certo, saber o que é errado, para que amanhã ou depois eu não venha sofrer as consequências dos seus atos. Verdade. O momento que nós estamos vivendo é o momento para a gente entregar cada vez mais o nosso presidente, a nossa nação, que está sendo bombardeada por esses governantes malignos, por essas mentes malignas guiadas por Satanás e por demônios. A nossa nação está vivendo esse momento. E o nosso dever é interceder, orar pela nossa nação todos os dias e pelo nosso governante principal, que é o presidente. Certo. E claro, ore também pelo seu governador do seu estado, pelo prefeito do seu estado, pelos vereadores, pelos deputados. Ore para que o Senhor manifeste sobre eles o seu poder e eles possam criar leis que venham beneficiar o povo e não venham atrapalhar o povo ou prejudicar o povo. É isso que Paulo está ensinando. Certo. Será que é tão difícil assim, as pessoas entenderem? Então, era tão bom se toda a liderança, em todos os seus cultos, tirasse alguns minutos para falar sobre isso, né? Para orar, pelo menos uns 10 minutos vamos dizer, uma introdução de 5 minutos para falar um pouquinho sobre isso e depois fazer uma oração de 5 minutos, né? Para que as pessoas entendam, tenham esse raciocínio, que abra a sua mente para entender essas coisas, que as coisas estão piores do que nós pensamos, do que nós imaginamos, porque nós não estamos tão perto, né? Existem informações que nós temos que são bombardeios direto contra a nossa nação, né? Temos informações de pessoas que estão mais perto dos governos, que são bombardeios direto mesmo. O negócio é destronar mesmo aquele que Deus escolheu, né? Porque independente da religião, Deus colocou, né? Toda potestade, toda autoridade foi instituída por Deus. Então há um bombardeio para retirada, e se houver uma retirada, nós corremos um risco de ter uma grande confusão aqui no nosso Brasil. Você vê hoje Cuba como está, né? Venezuela como está. Então nós, cristãos brasileiros, devemos nos despertarmos para buscar a Deus em oração e abençoar os nossos governantes, não lançar maldição. Pastor Roberto, eu já vi, eu não fico muito vendo, né? Mas às vezes eu vejo imagens de pessoas desejando a morte do presidente da República, desejando a morte mesmo, quero que ele morra. Poxa, jornalistas, pessoas instruídas, jornalistas formados em faculdades ou jornalistas que já estão tanto tempo trabalhando no jornalismo, lançando palavras para destronar, para destruir o governo do Brasil. Então são coisas impressionantes. Para mim já chega a ser até ser mal educado, uma falta de educação, né? Porque lutando contra a pátria, está lutando contra ela própria, né? Eu digo para essas pessoas só uma coisa: aquilo que você semear é o que você vai ter. Gálatas 6:7. Quanto a isso, pode ficar tranquilo, entendeu? E são pessoas que de um jeito ou de outro foram prejudicadas pelo trabalho sério que foi executado, pelas mamatas que perderam, e hoje estão aí gritando para que essas mamatas voltem e eles voltem novamente
a poder sugar da nação como eles sugaram no passado. Verdade. Pode ver, quem está gritando assim, a grande maioria que está gritando assim, são aqueles que no passado bem próximo aí, comeram, entendeu? Sugaram a nação de tudo quanto é jeito, entendeu? E quase que destruíram essa nação, entendeu? E uma coisa que até os próprios evangélicos são tão, não vou usar um termo aqui porque eu estou me segurando para não falar, mas são estúpidos. Dizem assim, pô, mas o presidente da República, ele não é evangélico. A Bíblia chama, o Senhor chama, na Bíblia lá, chama Ciro de quê? De meu ungido. Uhum. E Ciro por acaso era hebreu? Uhum. Ciro nunca foi hebreu. Ciro era num país gentil. Ciro, ele cultuava a deuses estranhos. E a Bíblia chama ele de meu ungido, Ciro, meu ungido. Por quê? Porque o Senhor levantou este homem para beneficiar o povo hebreu, o povo escolhido pelo Senhor. Uhum. Então, deixa de ser imbecil, deixa de ser estúpido, estuda mais as Escrituras, não vai atrás dessas mentes malignas, diabólicas e satânicas, e não fica falando bobagem que vai prejudicar você, vai prejudicar a sua casa. Estuda as Escrituras. Há projetos do Senhor que só o Senhor sabe, só Ele faz, e ninguém mais pode questionar. O que nós temos que fazer? Obedecer o que está escrito na palavra. Se nós andarmos como a palavra determina que nós devemos andar, a nossa vida será abençoada, as coisas vão acontecer e o nome do Senhor será glorificado. Perfeitamente. Você falou aí desse tudo como semear, né? Gálatas 6,7. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se ele tivesse, o governante, estivesse semeando coisas ruins, é com ele Deus. Independente dele se eu conhecer ou não conhecer, a nossa missão é orar, né? Aqui ninguém está falando para a gente passar a mão nas coisas erradas que esse governo faça. Ninguém está falando isso aqui. Ninguém está falando isso aqui. Ninguém está dizendo, quer dizer que eu tenho que concordar com as coisas erradas que o governo faz. Ninguém está falando isso aqui. E nem de política estamos falando. Nem de política. Agora, não é você que vai... Você pode até mudar no tempo certo, que é o quê? É o tempo das eleições. É o tempo que você pode se manifestar o seu voto e, se o seu voto prevalecer, vai ser mudado. Agora, na verdade, quem vai prestar contas com o Senhor é aquele que está no seu cargo. Certo. É aquele que foi deixado lá pelo Senhor para fazer um bom trabalho. Este vai ter que prestar conta. E a sua obrigação é orar para que a administração dele vá bem. Se não for bem por causa dele, é ele que vai prestar conta diante do Senhor e não você. Hoje eu vi uma postagem, né, que um pastor ele postou que Deus revelou a ele que Bolsonaro saiu da direção de Deus. Tudo bem, Deus revelou a ele. Então o que temos que fazer? Pedir a Deus para que o Bolsonaro entre na direção de Deus. Ué, se você criticar, você não está ajudando nada. Orar a Deus para que Deus dê a direção a ele, né? Que ele se levante dessa cama, desse leito que ele foi colocado, porque tudo está no controle de Deus. E quando ele levantar, que ele seja tomado pelo Espírito Santo em porção dobrada e comece a governar conforme Deus. Não é o fato de estarmos criticando suas falhas, não. Vamos orar. A igreja é um momento de muita oração mesmo. É porque nós temos que pensar o seguinte: a nossa nação é que está em jogo. É a minha vida.
É a vida é a sua vida, é a vida da sua esposa, é a vida da sua filha, Dos meus seus netos. Perfeito. Tudo está em jogo. É. Então é uma coisa muito séria. Às vezes eu fico parado pensando, será que a igreja é um deles? Verdade. Porque se a gente parar e dizer, meu Deus, a minha nação está em perigo. Você citou aí algumas nações em que o caos está direto. Na Venezuela a gente tem aí reportagens de pessoas comendo carne estragada. É verdade, comendo lixo. Carne estragada. Olha o ponto que chegou. Eu tive a oportunidade, não sei se você teve a oportunidade, mas eu tive a oportunidade de pregar várias vezes em Caracas. Cara, que cidade bonita, que cidade maravilhosa. Entendeu? Eu tive várias vezes de ir lá na época do Chaves. Rapaz, olha a cidade linda. Você vai ver hoje Caracas, cara, tá uma coisa horrorosa, tá tudo destruído. Meu Deus. Eu preguei em Maracaibo, preguei em Caracas, preguei em Maracaibo também. É uma cidade maravilhosa, Maracaibo, ali descendentes indígenas. Rapaz, o Cine lotado de pessoas, as pessoas sedentas do Senhor. Vai lá hoje em Maracaibo para tu ver como está tudo destruído. Simplesmente destruíram tudo. O povo está morrendo de fome. Um país que exporta petróleo, apóstolo Edmilson. Isso mesmo. Eu ficava bobo. O pastor ia com a gente para Maracaibo e parava no posto de gasolina. Sabe quanto na época estava o preço da gasolina? 30 centavos o litro. Então. Vai ver hoje quanto é que está o preço da gasolina lá. Para aqueles que ainda têm condições. Você quer que o Brasil fique da mesma forma? Você quer que o Brasil também alcance esse nível de situação? Então, meu querido, cumpra a palavra, as escrituras, aquilo que foi lido hoje aqui. Não vá atrás de mentes malignas, mentes diabólicas. Ore pela sua nação todos os dias, ore pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelas autoridades constituídas. Faça o que determina a palavra e você vai ver que a sua vida ela vai ser uma vida diferente e você vai ver a resposta, porque o próprio, ali no livro de Tiago, o próprio Tiago ele diz claramente que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tu imagina a quantidade de evangelho que tem essa nação se todos realmente pararem para orar pela nação. É verdade. Se de um justo que exista. Se um justo, né? Pode. Se um justo, a operação pode muito seus efeitos, imagine milhões de justos. Tem que ser quebrada as doutrinas denominacionais. Esse negócio de bandeira denominacional tem que ser quebrado disso aí, cara. Isso aí tem que ser quebrado, tem que parar com esse negócio. Entendeu? Eu não vou na igreja do fulano porque é igreja X. Eu não vou orar com fulano porque fulano da igreja. Lá no céu não tem isso não, rapaz. O Senhor lá no céu não vai pedir carteirinha de denominação quando você entrar lá no céu, não. Às vezes a gente vê umas lives, quer dizer, eu vejo rápido. Que ao invés da pessoa pregar contra o pecado é uma coisa, ficar falando o nome de igreja que tem lá isso e aquilo, isso aí já é um problema, meu amigo. Não é verdade? Com certeza. Isso aí já é um problema. Você pregar contra o pecado, Deus quer que você pregue contra o pecado. Mas você falar que lá na igreja do pastor falando de tal, tem isso, tem aquilo, pelo amor de Deus, amigo. Isso aí você não pode falar, né? Engraçado que o assunto de Paulo não era fofocar sobre o que o Apolo fez, sobre o que Pedro estava fazendo. A palavra diz que o assunto de Paulo era Yeshua. Jesus Cristo. Era o Evangelho. Verdade. Era o Evangelho e era Yeshua. A preocupação de Paulo era como estavam as igrejas, se havia crescimento nas igrejas, quantos crentes foram batizados com o Espírito Santo. Olha, só para encerrar, eu me lembro uma certa feita
que eu fui designado para dirigir Nilópolis. Foi a minha segunda passagem em Nilópolis. E eu cheguei e marquei uma reunião. Falei que era para todo mundo estar na reunião. Aí, no dia da reunião, a sala estava lotada. Lotada. Aí um obreiro chegou para mim e falou assim, na época, né, presbítero Roberto, eu estou maravilhado, presbítero. Falei, por que você está maravilhado? Presbítero, quando se convocava uma reunião aqui, não vinha quase ninguém de obreiro. Quase ninguém, só pode perguntar aí. Nessa reunião, está aí lotado. Eu falei para ele, você sabe qual é o segredo, meu irmão? É que nessa reunião, a gente vai falar sobre salvação de alma. Certo. A gente vai falar sobre libertação. A gente não vai ficar aqui oprimindo ninguém, não. Perfeito. A gente vai falar do que tem que ser falado. Entendeu? O nosso propósito aqui é instruir, é orar pelos irmãos, é preparar os irmãos para que os irmãos deem fruto. Verdade. Eu não estou querendo a gordura de vocês, eu estou querendo é que vocês produzam, multipliquem para o reino. Esse é o segredo. Então, hoje em dia, é a mesma coisa, apóstolo. A nossa preocupação tem que ser em fazer cada dia mais a vontade do Senhor através da sua palavra. Correto. Para que isso tenha efeito no nosso mundo natural. Correto. Porque a palavra do Senhor é espiritual. É de outro patamar. Né? Então, se a gente fazer valer a palavra do Senhor, que é de outro patamar, que é de outro nível, nesse mundo natural, meu Pai, vai arrebentar tudo. Correto. Vai ser uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária. É isso que essas lideranças que recebem para trabalhar, que recebem para atender o povo, que recebem para pregar para o povo, tem que entender e tem que praticar. Verdade. É isso aí, meu apóstolo. Existe uma situação também, pastor Roberto, que antigamente, hoje até que mudou um pouco, né? Era muito criticado quem entrava, o evangelho que entrava na política, né? Era muito criticado isso. Mudou um pouco, mas não mudou muito. Ainda existem muitas pessoas que têm uma visão que ela chega a um nível de orar contra aquele político que está no governo, né? Porque ela não tem um entendimento, tipo, a igreja não se mete em política, a igreja se mete, a igreja é uma política, né? Jesus, ele foi escolhido numa votação para morrer, embora sabemos que já estava determinado isso, mas ele foi escolhido numa votação. Vamos soltar quem nesse dia? O ladrão. E vamos crucificar quem? O Cristo. Então foi uma eleição. O povo não entende hoje que nós escolhemos, que devemos mesmo escolher, e muitas das vezes não querem se envolver nem para orar, e acaba no que dá hoje nessas coisas que a gente vê, não é verdade? Eu não culpo muito também o povo evangélico por causa de uma coisa. Tem pessoas, por exemplo, eu acho, por exemplo, apóstolo Edmilson, você foi chamado para ser um pastor, para ser um discipulador. Certo. Então, você tem que seguir a sua chamada. Certo, perfeito. Agora, dentro da sua congregação, pode ter ali uma pessoa que o Senhor levantou para atuar na área política. Certo. Tem então, chamado. Vai na bênção. Agora, infelizmente, aí a gente vê, e você sabe disso, que existem homens que se dizem pastores, que se dizem até apóstolos, que vai se meter na política para outros fins. Não foi chamado para isso. Exatamente. Não foi chamado. O Senhor não quer ir lá. O Senhor não quer ir lá. Se um discípulo meu, se ele sentir esse chamado, eu vou abençoar. Com certeza.
Agora, você não pode sair do seu chamado para você querer se meter aonde o Senhor não quer que você se meta, porque o Senhor sabe que o seu chamado não é aquele, então o que vai acontecer? O inimigo, ele vai te desvirtuar. Com certeza. E vai fazer o que é pior, como tem feito aí. Por isso é que muitos evangélicos são contra a política. Ele vai fazer com que o escândalo aconteça. Verdade. Então nós temos que ter a mente também de saber diferenciar uma coisa da outra. Perfeito. Porque se não tivesse políticos lá dentro, muitas leis que iam prejudicar a nós, a nossa família, os nossos filhos, tinham passado. Verdade. Então a pessoa tem que parar também para pensar nisso. Isso aí é desde Roma. Quem estudou direito, quem é advogado, ou pelo menos estudou direito, uma coisa sabe muito bem disso, que lá em Roma existia um senado, existia um grupo do povo e um grupo da elite. Isso sempre existiu. Então tem que existir lá também, lá em Brasília, o grupo que defenda também o evangelho. Perfeitamente. Entendeu? Não existe grupo que defende outros tipos de credos religiosos? Certo, existe. Certo. Então tem que ter o nosso também. Certo. Agora, quem está lá deve entender que o chamado dele é para aquilo. Perfeito. E não pode se divertuar, não pode se misturar de jeito nenhum. Não, eu estou aqui para defender os direitos, entendeu? Das pessoas que têm a sua crença no Evangelho, crê no Senhor, Yeshua como Salvador. Eu não estou discriminando as outras, não estou discriminando outras, mas eu estou aqui para manter a ordem e a decência. Se não vai passar certas coisas que vai... Porque tem coisas que iam passar aí, meu querido, que se a pessoa, mesmo que ela for de outra crença evangélica, que tiver família, ia prejudicar eles também. Perfeito. Tem que pensar também dessa forma. Ah, mas que eu sou um bandista, eu sou católico, eu sou espírita, mas tem determinadas leis que é prejudicar a família deles também. É verdade. Então a questão não é só dos evangélicos, a questão é que estão querendo fazer coisas contra a família, contra os nossos filhos, contra os casamentos, enfim, estão querendo bagunçar. Então é sim necessário ter pessoas que defendam, entendeu? A bandeira da família, a bandeira, entendeu, da criança, do jovem, do adolescente, do idoso. Eles têm que ter. Agora, é aquilo que a gente está falando, tem que saber diferenciar. Perfeito. Entendeu? Com esse negócio aí que a política é do diabo, entregaram a política pro diabo mesmo. Ele tomou posse. Ele falou, pô, já que estão me entregando, eu não queria. Mas já que estão me entregando, não te pedi nada. Povo aí que diz que é crente aí, tá entregando a política na minha mão, eu vou pegar. Não te pedi nada. Isso aí os próprios crentes que fizeram, hein? É verdade. Então, o nosso incentivo hoje, pela sua palavra, é que os irmãos vivam esses versículos da palavra, que se façam orações por essas autoridades. Não é assim, pastor? Com certeza. Orações, intercessões, né? E sabe de uma coisa, você fazendo isso, você está cumprindo a palavra. A bênção do Senhor, ela vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família, vai alcançar os teus projetos, vai alcançar a tua cidade, vai alcançar o teu estado. Tenha uma mente mais ampla, meu querido, minha querida. Tenha uma mente mais ampla. Quando você faz a vontade do Senhor, a bênção ela alcança a nação num todo, desde o bairro até lá Brasília. Então começa a fazer isso. Tire um tempo para você orar pela sua nação, pelo seu presidente. Incentive o teu líder. Pessoas que estão nos ouvindo agora, fale com a sua liderança, incentive a sua liderança a fazer como o apóstolo Edmilson mesmo sugeriu, antes de ir na pregação. Tire um tempo para falar sobre isso e fazer uma oração com a igreja. Isso é muito importante. Ter esse nível de entendimento é muito importante. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Apóstolo, foi bom? Foi bom? Foi muito bom, muito bom. Sempre muito bom, né? Sempre muito bom. A sua presença e a presença
da apóstola Maria José nos incentiva a cada vez mais estar buscando mais coisas para que as pessoas que nos ouvem, as pessoas que têm um carinho por nós, que confiam em nós, elas possam entender que, como você sempre fala, eu vou agora também ratificar. A nossa intenção aqui não é prejudicar ninguém, não é falar mal de ninguém, é que a palavra, o segredo das Escrituras sejam revelados para todos, e todos possam entender o que é melhor para ser feito e o reino ser glorificado, o reino alcançar lares, vidas, famílias e nações. Essa é a nossa intenção. Amém. Então vamos ficar por aqui. Graça e paz a todos, que o Senhor abençoe a todos que nos acompanharam, aqueles que vão nos acompanhar também. Continue a pedir, por favor, ajudem-nos nos nossos canais, ajude o apóstolo Edmilson a chegar lá a 200 pessoas inscritas no seu canal. Apóstolo Edmilson e Maria José no YouTube. E a mim, humildemente lá, me ajuda pelo menos a chegar a 100, né? A chegar a 100 pelo menos, gente. Me ajuda aí, gente. Vamos chegar lá. Vai lá, Roberto de Oliveira, PR Oliveira no YouTube. Me ajuda a chegar a 100 inscritos no canal, para que essa palavra alcance a todos. E o Senhor venha abençoar a nós todos. E a palavra dele reine poderosamente sobre cada família. Graça e paz, querido apóstolo, graça e paz, apóstolo Maria José, e a todos. Graça e paz. Graça e paz, queridos irmãos. Deus abençoe a todos vocês.